Nesse instante nós vamos entrevistar uma pessoa que é um amigo querido e é um louco apaixonado por Deus, largou seu estado, sua família, seu tudo, para cumprir um chamado do Senhor que só foi se cumprir anos depois. Vem pra cá, Maurício! Que beleza! Maurício, que prazer te receber, cara. Prazer é meu. Quer fazer uma reivindicação logo de cara? Pode fazer. Pô, meu programa não tem banda, meu programa não tem poltrona assim, meu programa não tem bancada bonita, meu programa não tem gente bonita assim, só a Luciana, eu e o Jean, a gente atrapalha o programa. Ô Maurício, você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Tá aí. Nenhum tá no cavalo branco. É verdade, mas o seu programa, ele tem uma coisa que o meu não tem. Ele tem de tudo um pouco. É isso aí. Aqui também tem, viu? Faz um... O meu querido Maurício, junto com a sua esposa Lu Bertolini, eles apresentam o programa da Rede Super, de tudo um pouco, e além disso são pastores, pregam a palavra de Deus. Maurício, você nasceu num lar cristão, não? Yes, lá em São Paulo, o meu pai é pastor, minha mãe pastora, desde pequenininho, lar cristão, meu pai é um guerreiro, um homem de Deus, era um bancário, e depois, com o tempo, ele migrou só para o serviço pastoral, mas sempre pastor. Você viveu algum período de frieza onde você não esteve na igreja, ou foi a vida inteira servindo o Senhor? Não, vivi vários momentos de frieza. Acho que o maior desafio para quem nasce no berço cristão, Lucinho, é realmente ter a conexão pessoal, ele e Deus. Porque ele vive como neto, velho. Às vezes ele tem essa... Você acha que falta esse link aí, a igreja não está conseguindo muitas vezes comunicar com o filho de crente, para ele ter a experiência dele? Eu acho que até hoje, sim. Pastores doidos que nem você, assim, sabe? Mas eu acho que hoje até sim. Eu acho que no passado a dificuldade era um pouco maior. Porque a linguagem não era muito jovem. Mas hoje eu acho que você desculpe esfarrapado um cara que sai dos caminhos. Eu acho que, na boa, ele tem que ter uma conexão pessoal ele e o Espírito Santo. Eu acho que essa é a chave, cara. Foi quando eu tive a minha e mudou. Os pais podem ser facilitadores, mas a pessoa tem que ter a experiência dela. Sim. Você foi ter uma experiência mais forte com Cristo com quantos anos? Cara, com 13 para 14 anos foi a chave. Agora fala sério, com 13, 14 anos, hoje, o que o menino tinha que mexer de errado, ele já fez, não fez? Você sabe tudo, cara. Eu tava vendo, a gente tava dando uma reportagem no De Tudo Um Pouco mesmo. A gente teve lá o pastor Wellington do Credec, ele falando que meninos de 6 anos sendo desintoxicados do crack, 6 anos de idade. O Alex do Balaio trouxe uma matéria fantástica também no Balaio, fantástica, mas de chorar, dizendo lá numa clínica onde um cara começou a se envolver com drogas com 4 anos de idade. 4? E o Alex chorou que nem criança porque um dos filhos dele tinha essa idade. Meu Deus. Então, assim, eu acho que a gente nota uma inocência dos pais, que o menino cresce, a menina cresce, mas continua vendo como um bebezão. Exato. Isso tem que mudar, não tem, Maurício? Tem, eu tenho certeza de sim, porque, cara, quando você cresce na aba de alguém, assim, você cria uma dependência emocional dessa pessoa, se essa pessoa ficar mal, você fica mal igual, se ela tá feliz, você fica feliz igual, e cadê a sua experiência que é individualizada? Cara, eu vou entrar no céu e Deus vai falar comigo, não vai falar com a Lulu. Não. Ele vai me cobrar a responsabilidade dela, você cuidou da sua mulher, mas a salvação é minha, e eu acho que é isso que a gente tem que se ligar. A salvação é individual, o Espírito Santo se relaciona individualmente, o seu chamado é seu, o meu é o meu, e a gente se completa. Para mim, essa é a ideia. E eu me lembro o seguinte, muitas pessoas às vezes param e me dizem assim, Lucinho, a que você atribuiria o seu sucesso abaixo do Senhor? E eu sempre respondo assim, Cristo conseguiu me pegar cedo. É porque a gente fica correndo dele, né? Sim, sim. E ele conseguiu me pegar cedo, com 12 anos eu já tinha um chamado. Então você está me dizendo aí que com 13 anos você teve uma experiência forte com o Senhor. Sim. Né? A gente está aqui gravando o programa e você vai sair daqui para um culto. Onde você vai estar ali, servindo a Deus, adorar o Senhor, mas isso não foi ontem. O Maurício não teve uma experiência 1 ano, 2 anos atrás e agora está indo para um culto. Vem uma história por trás disso tudo aí. Então você continuou em São Paulo e você então teve essa experiência forte com o Senhor que marcou o resto da sua vida, foi assim? Sim, lá em São Paulo eu comecei com 12 anos, assim, 12 para 13 anos, eu fui batizado no Espírito Santo, foi um momento lindo, minha família, a gente estava numa vigília, eu saí de um jogo de futebol fedido, fui para a vigília, cheguei na vigília, eu ia lá para dormir mesmo, mas eu fui, assim, rebatado pelo Espírito Santo, fui batizado no Espírito Santo e ali meu chamado começou a se deslanchar. Então eu fui presidente do grupo de adolescentes, de jovens, aquele circuito que um filho de pastor percorre.
e realmente com envolvimento pessoal. Tem no meu pai como uma referência, sim, meu pai sempre foi um referencial de Deus, mas um homem que soube dizer para mim que quando eu tivesse de frente aos meus desafios, eu tinha que ser homem suficiente para vencê-los. Porque ele não estaria lá para resolver as minhas paradas. Ele podia ser pastor, mas o sonho dele era ter um filho autêntico que poderia ser pastor, independente da carreira ou do chamado que ele teve. Meu Deus! Então isso pesa pra gente. Aí eu comecei em São Paulo, chegou ao ponto de eu ser praticamente vice-presidente de uma igreja junto com o pastor em São Paulo, uma igreja muito bem sucedida, pastor Nelson Oleto, que eu amo, aliás, ele deve estar assistindo, eu amo, você é lindo, e um pastor que influenciou a minha vida muito, muito, muito. E nisso você já começou a trabalhar também, você é formado em... Sim, gestão de pessoas. E eu comecei a trabalhar, no mesmo tempo que eu trabalhava na igreja, Deus foi me prosperando também na área financeira e na área administrativa. Então passei por diversas empresas grandes, na parte de gestão, parte de gerência. Coincidindo, conciliando, melhor sempre dizendo, ministério. O ministério. E assim, eu sei que tem muita gente nos assistindo que eles vivem esse dilema de... Por onde eu vou, eu escuto isso, Maurício. Ai, pastor, eu sou advogado, sou engenheiro, sou padeiro, sou taxista, mas eu queria largar tudo para eu ficar por conta do evangelho. Como é que eu faço? Velho, o que você está falando, Lucito, é muito doido. Porque olha o que aconteceu comigo. Eu comecei a ficar louco. Aliás, sempre fui. Mas daí eu comecei a ficar mais desesperado porque eu queria pregar evangelho, eu queria ter tempo na igreja. Dava 3 horas da manhã, porque paulista não dorme muito. Não. Eu ia para casa, tinha que acordar às 7 para trabalhar e eu perdia tempo, eu não conseguia escrever os textos, eu não conseguia pregar, eu não conseguia ir lá embaixo, lá onde era a Vale do Anhangabaú, onde eu trabalhava ali, pregar para as pessoas que estavam cheirando o colo, eu não conseguia fazer isso. Eu comecei a chorar. A minha mesa dava de vidro para o Vale do Anhangabaú. Então eu olhava o dia inteiro, via aquelas meninas prostituindo, crack comendo solto, aquela coisa toda, e eu comecei a orar. Essa foi a direção de Deus. Eu comecei a colocar diante de Deus, Senhor, o meu desejo é te servir em tempo integral, é me lançar, mas eu quero servir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Passou um ano eu orando a Deus, tinha dias, velho, que eu não conseguia trabalhar, de desespero, de vontade de pregar. Você estava diante do seu chamado. Sim. Exato. Eu entrava no banheiro, eu sacava o paletó, eu dobrava o joelho no banheiro sujo e começava a orar e chorar, e Deus me dava música, Deus me dava fluido, eu começava a falar, e aí voltava como se nada tivesse acontecido para mim. Sentava, delegava as funções, até que um dia eu falei, Senhor, tá difícil, eu quero ir para o ministério. Aí a minha diretora me chamou e falou assim, eu quero conversar uma coisa muito séria com você, a gente não tem o que falar do seu trabalho, a gente não tem o que falar daquilo que você tem desempenhado aqui, aliás, todo mundo te ama, são 5 anos de empresa, mas a gente está te demitindo para você ser feliz. Oh, meu Deus. Ela olhou no meu olho e disse isso. Eu falei assim, olha, eu não tenho nem o que falar para você, porque eu acho que você ouviu a voz de quem eu tenho pedido há muito tempo isso. Ela disse, olha, eu não sei porque eu estou falando isso, mas a gente sente que você precisa ser feliz, você tem algo mais, e não é em outra empresa, algo mais precisa acontecer na sua vida. E aí começou. Você descreveu a minha demissão do meu último emprego, exato, só que a mulher que me demitiu era uma mulher ateia, falou, Lúcio, você vai servir a essa entidade que você serve e vai fazer esse trabalho mais bem feito. Seu trabalho não tem nada para falar dele, mas não dá para você ficar mais aqui. Você tem que ir embora. Tem alguma coisa gritando, sai daqui. Aí, gente, meu Deus do céu, acho que a mula de balão... O pior não é a mula conversar com o profeta, o pior é a mula ganhar do profeta no argumento. É a mula ganhar, né? Ganhou, na verdade, Maurício. E foi uma direção clara de Deus. Eu acho que para quem está assistindo a gente, você quer sair do seu emprego, você quer ter uma direção clara, primeiro você tenha consciência do que você está fazendo. Porque viver literalmente na fé e pela fé não é fácil, irmão. Você tem que seguir o eis-me aqui e dizer, tô aí. Quantas pedradas você tomou e pregou e falou, quantas eu tomei ninguém sabe. A gente toma as nossas Coca-Cola, mas ninguém sabe os tomos que a gente toma. Não, é verdade. Aliás, a Coca-Cola tá com rato. Enfim... É mesmo, vamos tomar Guaraná. Mas tem a direção de Deus, eu acho que tudo é direcionado por Deus. Aliás, o pastor Márcio diz isso muito para mim, ele fala, filho, existem 3 circunstâncias que você precisa analisar sempre quando você vai tomar uma decisão. Tudo está favorável? Deus te direcionou? É de encontro à palavra? Se for, vai com Deus. Vai com e Deus. Assim foi. E nesse meio tempo você encontrou e se apaixonou pela Lu. Cara. E você, então, junto com isso, a Lu mineira, não é verdade? Isso coincidiu com o seu chamado para vir aqui para o nosso estado e para ser quem você é hoje. Engraçado, sabe o que é, Maurício? Do dia que Deus nos chama ao dia em que o cumprimento total passa um tempo muito grande, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, né? Nossa, eu tuitei esses dias isso, eu falei, Senhor, o caminho é muito grande, às vezes o caminho, a gente pensa que o caminho é reto. Tem subida, velho, tem subida dura. E ontem eu estava falando isso para Deus, falei, Senhor, essa subida aí é difícil demais, eu vou ter que subir. Mas depois que passa a subida, você dá aquela respirada, você olha para a paisagem, você fala, valeu a pena. Então hoje eu vejo
que eu tô chegando na subida, né? Que tem muita dificuldade. Mas eu penso o seguinte, vale a pena você desafiar os teus desafios. Porque você tem um Deus que ajuda você a desafiar aquilo que está te desafiando. Puxa, que legal. Isso para mim foi o que marcou. Acho que eu vim para Belo Horizonte, larguei 28 anos de história em São Paulo, pastores que me pegaram no berço e que me levaram para a primeira pregação no altar. Meu Deus. Um pai presente demais que emociona de você lembrar do carinho, do respeito e da palavra que ele tem. Uma mãe, uma família, uma vida. E você vir todo sem saber que ia casar. Porque quando eu vim para Belo Horizonte eu não sabia que ia casar não, velho. Eu vim na direção. Deus falou, é tempo de você ir. E eu fui. E aí, cheguei aqui, casei, graças a Deus, com a Miss Brasil, velho. Bom demais, cara. É, porque o cara também é bonito, né, gente? Não. Foi bondade de Deus. Eu acho que se você tirar a barba, ele fica mais feio, assim, igual nós. Mas ele fica essa barba aí pra posar de mais másculo, não é verdade? Mosqueteiro, né, velho? Mosqueteiro. Diz o Alex que o filho dele falou assim, ô pai, aquele menino ali é um homem de ferro? É o Robert Downey Jr. É, exato. Né? Eu falei, sou eu mesmo, tamo aí. Maurício, é o seguinte, você deixou aqui pra gente muito claro que você obedeceu um chamado e hoje você está cumprindo esse chamado. Você tem rodado o país também, falado, pregado, ministrado, como você sempre fez, mas agora isso está aumentando cada vez mais. Sim. Eu queria que você deixasse seu contato aqui, antes da gente encerrar, para as pessoas levarem o Maurício, a Lu também, para ministrar a palavra, porque eles têm sido grande canal de bênção na Rede Super, na Igreja Lagoinha e em vários lugares por onde a gente tem ido. Fala o seu contato, por favor. Bem, você pode entrar no site www.mauriciomarchini.com. Tá passando os contatos aqui, eu sempre faço isso no dia tudo um pouco, deve estar passando aqui embaixo. Enfim, você também entra no site lá, no parte de contatos, você pode me chamar, eu vou no seu evento, no seu funeral, na sua igreja, o que tiver que acontecer. E cara, é meu prazer, Lucinha, é meu prazer. Eu acho que cada um nasce para fazer o que faz. Eu vejo o Neymar jogando bola, eu acho fantástico. Mas quando eu pego a palavra de Deus, eu acho assim, eu sou melhor que o Neymar. Você se encontra. E o melhor, o Neymar aos 30 e pouco vai ter que parar e aos 30 e pouco nós estamos começando. Começando, exatamente. Não é mesmo? Exatamente. E nós não jogamos no Barcelona, nós jogamos no melhor time do mundo. Eu vou fazer para o Maurício, então, a última pergunta, a pergunta mais difícil. Maurício, nunca é tarde para quê? Cara, nunca é tarde para se arrepender. Na minha opinião é essa. Ontem eu estava refletindo sobre isso, acho que foi preparado por Deus esse momento, porque eu refletia sobre isso. Eu falava assim, Senhor, o que eu devo fazer? E o Senhor falava para mim assim, você nunca deve esquecer de quem você é e se arrepender do que você fez. Porque eu vou te levantar todo o tempo que você cair. A gente é muito caluniado, Lucinho. É difícil demais. A gente levanta, a gente tenta acertar, mas a calúnia vem, o pessoal bate de frente. Mas quando você se arrepende, cara, você pode ter feito tudo de errado. Ele te levanta e te ergue e te restaura, e te fortalece e diz não tema. Então, para mim, nunca é tarde para você se arrepender. Se você está aí, se arrepende, velho. Se arrepende de verdade. Não é remorso. Não chora não. Se arrepende porque arrependimento não dá nem tempo para você chorar. Vai dar fruto. E aí vai permanecer. Glória a Deus, foi muito gostoso entrevistar meu amigo Maurício e eu tenho certeza que essa entrevista inspirou você a ser ainda mais louco, apaixonado pelo Senhor. Obrigado, meu amigo, que Deus te abençoe. Leve meu beijo para a Lu.